Fala pessoal, foi teste pra cardíaco esse jogo do Verdão, hein? Palmeiras venceu aí o Sporting Cristal por 3-2, jogo lá e cá, jogo de 5 gols, mas no finalzinho o Richard Rios salvou aí o time do Palmeiras. O Palmeiras estreia com o pé direito aí na Libertadores. Vamos dar uma olhadinha aí no que a mídia falou nessa repercussão dessa vitória incrível aí do time do Palmeiras. De volta aqui no Sport Center para falar da estreia do Palmeiras contra o Sporting Cristal, fora de casa, jogo de muitos gols, 3-2 para o Palmeiras, com um gol do Richard Rios no fim. A gente vai ver os melhores momentos, o Sporting Cristal, além do gol, teve chances, o Palmeiras também. Pascoal, é aquele jogo em que, de novo, o Palmeiras não joga bem, mas, de novo, encontra forças para buscar A gente já viu esse Palmeiras ter essa característica. Mas, como vem de uma sequência de jogos em que ele é criticado, me parece que a percepção é diferente. Mas Libertadores ganhar, e ainda mais fora, é muito importante, Pascoal. É muito interessante, né? O Palmeiras não fez um bom jogo, mas o time do Palmeiras é aquele time que se recusa a perder, né? Sim. Então a gente vê o Palmeiras brigando por todas as bolas. O Palmeiras, você vê pra mim essa chance foi claríssima do Estevão, que ele acaba desperdiçando ainda no primeiro tempo, com 32 minutos, a bola do Piquerez, o melhor jogador em campo do Palmeiras, Joaquim Piquerez. Depois veio o Estevão. Primeiro foi o Piquerez. O Piquerez jogou uma partidaça, uma enormidade jogou o Piquerez nessa partida do Palmeiras. Já vamos ouvi-lo aqui. Ele jogou demais. E ele é um lateral esquerdo, nenhum outro lateral esquerdo do Palmeiras tem a mesma capacidade dele, né? De jogar, né? Fazer essa função. Não é à toa, é jogador da seleção do Uruguai. O Palmeiras tem muitos problemas de criação. Rafael Veiga não jogou porque estava machucado, né? Com uma pancada nas costas. Mas não tem um substituto. Não tendo um substituto, eu não entendo por que é que o Veiga, saindo do time, o Rios tem que sair também. Porque quando o Rios entra, o time do Palmeiras no segundo tempo se transforma. Tem mais a bola, tem mais qualidade de jogo, se aprofunda mais nas jogadas, poderia ter feito muito mais. O Flaco Lopes entrou melhor do que fez o titular do Palmeiras. O Vitor Roque. O pessoal já está reclamando que tem 5 jogos que o Vitor Roque ainda não fez gol. Só quero ressaltar que nos últimos 5 jogos o Palmeiras também não fez muitos gols. Foi, né? Hoje foi o dia. Hoje que fez 3, né? Hoje acabou fazendo 3 nessa vitória, mas o Palmeiras, o Felipe Anderson, quando joga aberto pela esquerda, porque está jogando aberto pela esquerda. Quando ele joga aberto pela direita, porque ele jogou aberto pela direita. Ou ele jogou centralizado para ser o meia de ligação. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E se alguém encontrar o jogador lá em Lima, avisa que tinha jogo, ele não foi. Porque ele entrou em campo, ele desfilou em campo. E entrar em campo é uma coisa, jogar é completamente diferente. O Palmeiras foi vítima de 2 golaços de fora da área. Fato. Eu sei que tem alguns torcedores do Palmeiras acham que o goleiro do Palmeiras poderia fazer a defesa. De que jeito que ele vai pegar? 2 foguetes, aí é o lance do penal que o Piquerez vai bater e vai fazer o gol do Palmeiras. O Flaco Lopes é derrubado, o jogador chuta o pé do Flaco Lopes, o adversário. Não tem discussão a respeito. Pra mim não tem, né? Não, pelo amor de Deus. E depois o Piquerez bate no alto, espera o goleiro se movimentar e tira do goleiro e vai sair esse golaço. Olha que golaço! Olha que golaço! Como é que o goleiro do Palmeiras vai pegar? Esse é um gol que o Estevão faz, né? Dá um tapa pra dentro e pega de canhota, né? Pegou muito bem na bola. Felipe Coutinho ao contrário de ontem, né? Isso. E aí vai sair essa bola toda carambolada na área. Vai pra todo lado, até que o Luigi bota a bola no segundo pau, olha lá. Passa pelo Flaco Lopes e entra do outro lado, olha lá, o Rios pra fazer o gol. Tinha acabado de entrar. O primeiro toque na bola, se não me falha a memória, do garoto que entrou no segundo tempo e saiu o gol do Rios. Palmeiras ganha o jogo. É bom ganhar fora de casa? É bom lembrar que o Palmeiras hoje completa 10 Libertadores seguidas. Pelo 10º ano seguido, o Palmeiras joga Libertadores da América. O Palmeiras é o time que detém todos os recordes de atuações, de número de participações do futebol brasileiro, de número, tempo jogado, gols marcados. O Palmeiras é que detém os recordes disso tudo, porque seguidamente essa é a 10ª participação do Palmeiras em Libertadores da América. A vitória é legal? É legal. O Abel vai ficar feliz com a vitória? Vai ficar feliz com a vitória. O Palmeiras brigou o tempo todo.
O Palmeiras lutou o tempo todo, mas a qualidade de jogo que é cobrada do time do Palmeiras, ela ainda não está presente. Acho que é isso aí. Eu acho que é exatamente isso aí. A conclusão do comentário do Pascoal é totalmente o retrato do jogo. Você pode olhar de dois jeitos. Resultado, não é nem aquela coisa, separa resultado, desempenho, não. Você pode olhar de dois jeitos, em termos da sensação. É ótimo estrear na Libertadores ganhando fora de casa, embora não haja nesse grupo nenhuma dúvida sobre a classificação do Palmeiras. O Palmeiras, para mim, é candidato, como são os times brasileiros, quase todos eles, aí bem profundamente nessa Libertadores 2025. Mas é ótimo estrear fora de casa ganhando num jogo difícil, brigado até o fim, em que o Palmeiras, logo depois da entrada de um jogador que é muito promissor e que as pessoas internamente no clube acreditam muito naquilo que o Luigi pode fazer nesse ano, ele faz uma bonita assistência para o Richard Rios fazer o terceiro gol e dá a vitória para o Palmeiras no finalzinho, já acréscimos da partida. Quantas e quantas partidas sob o comando do Abel, com os times que o Palmeiras teve nos últimos anos a serviço desse treinador, quantas vitórias foram assim? Por todas as competições. Essa característica de lutar até o final, empatar jogos, ganhar jogos que estavam empatados com gols como esse, no apagar das luzes, como se diz. Então você pode olhar desse jeito. Essa é a leitura boa. A leitura ruim, contra o Sporting Cristal, mesmo fora de casa, o Rogério acaba de dizer, Libertadores, você ser mandante e visitante, são situações assim, radicalmente diferentes do ponto de vista competitivo, mas mesmo fora de casa, num campo bom, no estádio bom para jogar, o Sporting Cristal deveria ter exigido tudo isso do Palmeiras para ganhar, para perder o jogo só nos acréscimos. Para mim essa é a questão do desempenho. E como o Palmeiras vem num momento de questionamento, o Abel até pediu desculpa para o torcedor pela forma como ele reagiu a algumas críticas por causa de como o campeonato estadual terminou, a derrota para o principal rival, a participação do Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Botafogo, ele estava um pouco mais nervoso, faz parte. Mas como o momento não é um momento de satisfação e de alegria, a atuação hoje, ela entra nessa leitura. O Palmeiras, de novo, jogou menos do que poderia jogar. Mas, indiscutivelmente, ganhar assim é ótimo. 3 pontos fora de casa, encaminhando já uma classificação nessa fase de grupos que, para mim, vai acontecer sem grandes dramas para o Palmeiras. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras, agora no Sport Center, Abel Ferreira. Olha, o futebol é isto. Se ganhei, se perdi, mil emoções eu vivi. E é por isso que eu gosto de ser treinador de futebol. Fez-me lembrar, há 3 ou 4 anos aqui atrás, começámos uma Libertadores exatamente igual. Ganhámos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipa. A nossa equipa queremos todos jogar no pé, parece futebol de salão. E é muito difícil quando os adversários te correm para as costas e te metem a tua equipa a jogar para trás. E está-nos a faltar um bocadinho disso também. Ser agudos, ser mais verticais. Mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos 2 do Lucas, temos uma do Emiliano. E nestes jogos e Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipa sabe o que é Libertadores. O treinador sabe o que é Libertadores. Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até o fim, esperar que o resultado apareça, e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um penalti que já não fazíamos, os 2 últimos penaltis que tivemos não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos 2 golos de fora da área, e o futebol é isto, é eficácia. Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa és que entram na rede, e felizmente hoje conseguimos, ao contrário de jogos anteriores, e felizmente graças à atitude de todos conseguimos levar daqui 3 pontos, que era o mais importante para aquilo que tu disseste, para a confiança dos nossos jogadores e para continuarmos mais do que tudo a trabalhar muito. Abel, parabéns pela vitória. Eu queria te fazer 2 perguntas, Abel, por favor. Você fez bastante mudanças na escalação para esse jogo, colocou 3 zagueiros. Queria que você falasse o que você pensou quando fez essa escolha de mudança de nomes e de esquema, se você teve o que você esperava. E uma segunda pergunta, Abel, hoje mais cedo o seu nome foi citado como um dos 4 que a CBF avalia para assumir a seleção brasileira.
Queria saber se em algum momento você recebeu algum contato e se de fato acontecer, é algo que pode fazer você mudar seus planos de cumprir o contrato aqui no Palmeiras? Obrigado. Olha, em relação à segunda pergunta, eu não falo de SES. E a nossa Presidente já foi muito clara em relação a isso. A Leila já foi muito clara em relação a esse tema. Em relação à tua primeira pergunta, é que ela é muito bem colocada. Nós no último jogo em casa sofremos transições do adversário, que foi uma coisa por demais. E a minha ideia de meter o Fux nesta construção a 3 era por 2 motivos. A primeira, porque ele nos dá essa construção, que também nos tem faltado um pouquinho. Então a nossa ideia foi essa, fazer uma estrutura dos 3 de trás mais o Emiliano na frente, que não jogou no último jogo, jogámos com 2 8. Portanto, o que eu fiz foi equilibrar um bocadinho a equipa para aquilo que eram as transições do nosso adversário. Oi, Abel, Nicolete da ESPN. Foi uma vitória com a característica do Palmeiras na Libertadores, principalmente sob seu comando. São 50 jogos, não sei se você sabia, dirigindo o Palmeiras hoje na Libertadores, 32 vitórias. Mas eu percebi que no fim do gol você não comemorou muito, mas ao final do jogo fez questão de cumprimentar os jogadores e até a torcida lá. Uma vitória como essa, na característica, na experiência que você tem, que dá tranquilidade aí para a sequência da tabela, como é que você analisa isso? Por que você não comemorou? Ficou mais a única coisa que dá tranquilidade aos nossos torcedores e à mídia é ganhar jogos e títulos. É a única coisa que dá tranquilidade. E os meus jogadores e o treinador sabe, porque já o disse várias vezes, o futebol é resultados. Ponto. Futebol é ganhar. Ninguém quer saber quantos jogos. 52? 32 vitórias. Eu estou com Paulistão 16 jogos. Até agora quantos jogos fizemos? 16, 17, 18 jogos. 2 derrotas. Mas parece que está tudo mal, não é? Parece que está tudo em crise. O que eu mais sonho, o que eu mais quero, porque foi o que sempre disse, é ter 2 jogadores para cada posição, para não andar a inventar lugares como eu ando a fazer. O meu sonho é ter os 2 prontos, Facundo e Estevão no lado direito para lutar para um lugar, Filipe e Paulinho no lado esquerdo a lutar para um lugar, Lopes, Tales e Roque a lutar para um lugar. Os meus médios, né? O Emiliano, infelizmente o Aníbal que não está connosco, 1-5, 2 8, o nosso Lucas e o nosso Rios, não é? E depois do lado, já falei nos 10, o nosso Maurício e o nosso Veiga. Infelizmente não tenho, mas os que tenho hoje, a minha função é essa, como foi sempre que cheguei aqui. Estou muito contente com o plantel que temos. Temos um plantel bom, mas neste momento ainda está a 70% daquilo que pode, não só fisicamente, porque temos jogadores lesionados, mas também aquilo que tem que ver com a dinâmica e a fluidez daquilo que é o jogo coletivo. Foi uma vitória muito importante por como foi, por os resultados que vimos trazendo de atrás, que a gente vem de perder na final, em um empate no começo do Brasileiro, então essa vitória foi muito importante para, sobretudo para a nossa confiança e somar 3 pontos para o começo dessa fase de grupo, que é muito importante. É um time muito remodelado, né, Piqueires? É um time muito modificado em relação ao último elenco do Palmeiras. Vai demorar um tempo ainda para atingir o nível que a torcida espera? Já faz tempo que vem essa remodelação, saem jogadores, chegam outros, a gente está sempre competindo. Ano passado, primeira vez que não conseguimos brigar por um título no final da temporada, mas chegamos no segundo lugar no Brasileiro, disputando até as últimas rodadas, e a verdade é que esse é nosso espírito, nosso elenco, um time muito competitivo, joga quem jogar, parece repetitivo, mas a gente mostra, lógico que ainda faltam umas engrenagens para mostrar um melhor futebol, mas o importante é como o que aconteceu hoje, que são os 3 pontos para somar confiança e voltar para, agora nesse caso, para Recife, para fazer mais 3 pontos. Querer soma confiança, mas também dá um pouquinho de tranquilidade, você acha? Porque até perguntei isso pro Abel ali na zona mista, o torcedor quer vitória e aí quando vem com uma sequência de empate, perde o título pro Corinthians, é uma vitória que de repente dá confiança aí para seguir o trabalho? Sim, sem dúvida, o futebol é vitórias, títulos, então quando a gente consegue a vitória é tudo mais tranquilo, mais
mais sossegado, e essa vitória é importante ainda mais porque, como falei, venimos de uma derrota de Paulista e vimos de um começo de Brasileirão que não foi o ideal. Então isso é suma de confiança e recuperar e ir para Recife a somar 3 pontos. Vamos lá, ficha técnica, sofreu mais do que deveria, 40% a posse de bola do Sporting Cristal, Palmeiras 60%, finalizações 14-19, finalizações do alvo 7-7. É interessante que a gente observa que o primeiro jogo que a gente falou, Bahia e Inter, e esse com muitas finalizações, muitos chutes a gol. Gols esperados, 0,85 Sporting Cristal, 3,58 Palmeiras. E aí, mais uma vez, aquilo que a gente fala do Palmeiras, tem a dificuldade muitas vezes na conclusão. Ações na área rival e duelos vencidos, o Palmeiras também em vantagem. O Abel, numa entrevista interessante, Pascoal, depois dessa vitória na estreia da Libertadores. É muito interessante porque o Abel, ele volta a falar dessa chamada resiliência, né? Que é uma frase, é uma palavra que ele usa sempre, né? O time é resiliente, briga até o fim e tal, e tem essa luta. Ele gostaria de ter esses 2 jogadores em cada posição, como ele se refere na última pergunta, né? Que o Nicoletti fez para ele. Por quê? Porque ele sabe que quando ele tiver o Paulinho, ele vai ter um jogador aberto pelo lado do campo, tendo velocidade. E aí o Felipe Anderson pode ser um jogador que venha por dentro ou então fazendo um outro tipo de trabalho, não na profundidade, mas sim de armação das jogadas pelo lado do campo. Daqui a pouco ele não terá o Estevão. Ele vai ter que se apoiar no Facundo e com o Maurício do lado do campo. Vai ter que buscar os volantes. Então, é exatamente nesse ponto que ele acaba se pegando. O lateral, hoje ele não tem o Marcos Rocha. O Giai ainda não é uma realidade no Palmeiras, ele é muito novo, ele tem 19 anos. Né? Tá se adaptando ainda a essas circunstâncias. É muito interessante porque quando os jogadores brasileiros saem daqui com 18 anos para jogar na Europa, a gente pede paciência para os clubes europeus para que esses jogadores possam dar sequência ao trabalho. Né? Que é o caso do Endrick agora no Real Madrid. Daqui a pouco vai ser o caso do Estevão, quando ele for jogar no Chelsea. E às vezes as pessoas não querem dar esse mesmo tempo para jogadores que vêm com 18 anos para cá, que é o caso do Giai. Então tem que ter um pouquinho de paciência com ele, mas hoje o Piquerez foi um monstro dentro de campo, jogou muito, foi o jogador que melhor atuou na equipe do Palmeiras, e acredito que o Palmeiras ainda não encontrou aquele padrão de jogo que ele busca. Como ele disse, não vou ficar inventando posições para os jogadores. Hoje ele inventou uma posição para o Fux, de zagueiro lateral, né? E ficou comprovadamente que ele não tem esse cacuete de zagueiro lateral. É melhor fazer a saída de bola com 2 jogadores e aí colocando o Rios, que é bom na saída de bola, do que você ter um volante de marcação, um outro segundo volante, mas não tem uma boa saída de bola. O Evangelista é bom jogador, é muito bom jogador, mas não é primeiro volante, ele é segundo volante, é um bom passador, um jogador que chega à frente, tem boa finalização. Ele com o Rios devem compor um bom meio de campo, imagino, mas depende muito do Abel. O Abel nunca teve um elenco tão bom na mão, nunca teve. Esse é o melhor elenco que o Abel tem em toda a sua trajetória no Palmeiras. Mas Pascoal, ele ganhou 10 títulos, mas nunca teve tantos bons jogadores. Só não pode se tornar aquela criança que ganha aquele presente inesperado. Eu vou montar um carrinho, monta o carrinho. Aqueles que funcionam com controle remoto e depois não sabem operar o equipamento. Então, tem que ter todo esse material e tem que saber operar o equipamento. Porque em outras circunstâncias, com menos jogadores e menos qualidade, ele fez o Palmeiras ser campeão. E agora tem muita qualidade, muito poder de definição, e a torcida está pegando no pé do Vitor Roque e eu não vejo nenhuma necessidade. Daqui a pouco ele vai fazer gol, claro que vai fazer, ué. Ô André, um personagem que eu queria falar contigo, a gente estava vendo ali os melhores momentos numa perspectiva do que fez o Felipe Anderson. Felipe Anderson que no primeiro tempo não apareceu muito para o jogo, na segunda parte da partida, né, no segundo tempo, a gente viu a distribuição de jogo passando por ele, assim, é um cara com uma carreira na Europa muito boa. E ainda não aconteceu para valer no Palmeiras. Vamos lá. A gente tem a tela, chances criadas, 1, o quarto do time, dribles completos, 2, liderou, assim como finalizações no alvo, posses recuperadas, 3, ajudando também ali na composição. Queria que você falasse um pouco do valor do Felipe Anderson, especialmente nesse segundo tempo, mas dele numa jornada palmeirense em 2025. A participação dele hoje no jogo foi bem evidente, né? E todo mundo conhece, independentemente de acompanhar mais de perto futebol internacional ou não, e ter visto a carreira
fora do Brasil que o Felipe Anderson construiu, o fato do Palmeiras ter conseguido esse jogador é algo fora do normal. Ele poderia ter optado por continuar na elite do futebol, seja na Itália, onde ele estava, ou em outro país, e ele resolveu vir para cá. Ele deu as explicações dele, tem objetivos com a seleção brasileira e tornar-se um pouco mais visível por aqui. Tudo isso precisa ser considerado quando um jogador faz um movimento de carreira como esse, e sempre lembrando, cada um cuida da sua carreira como acha que deve, de acordo com o que pensam seus familiares e as pessoas que o ajudam a tomar decisões. Mas o fato dele não ter sido o jogador que se imaginava logo de início tem entrado na análise a respeito das atuações dele como se ele não fosse alguém tão capaz e tecnicamente tão bom como a gente sabe que ele é. Então, o jogador precisa também conquistar o público quando chega num clube como o Palmeiras, é fato, não se discute, é evidente. Mas é preciso lembrar que ele meio que estabeleceu um recorde de atuações seguidas quando estava na Itália. Ele era um cara que atuava sempre, não se machucava, não era suspenso, estava em campo o tempo todo. No Palmeiras ele já se machucou. Ele já perdeu tempo por lesão. Tem muitas coisas diferentes acontecendo com ele. 2 lesões. E eu acho no que pubis agora, que atrapalhou muito nesse início de temporada, dessa lesão no pubis. Depois de ter sido o que se chama de homem de ferro, quando jogava na Itália. Não saía. O técnico sabia que podia contar com ele por partidas em sequência. Então, eu acho que hoje ele contribuiu. O Palmeiras não fez um grande jogo, nem ele fez um grande jogo, mas a participação dele nessa vitória conquistada no finalzinho foi bastante clara. Vamos mostrar alguns lances, não que haja debate longo sobre a arbitragem, mas lances mais importantes, aquele lance de uma falta para o Sporting Cristal, a mão do Fux, fora da área, né, turma? Assim, houve ali o debate, tava na linha, pênalti e tudo mais. Na câmera mais aproximada você consegue detectar que a mão foi fora da área. Nessa aí, você consegue detectar, a bola bate na própria bola, fora da área. Não se discute. Mas naquele lance mais rápido, você fica numa grande dúvida. Né? E o árbitro foi na clareza do jogo, ele participando do lance, ele estava muito perto do lance, o árbitro estava correndo junto e acaba marcando a falta fora da área, determinando ali na marcação do pênalti. Toca no braço do Fux, mas fora da área. Na minha avaliação, acertou o árbitro nessa marcação. E a gente tem um outro lance, que é uma entrada no Richard Rios. O jogador deixa a sola da chuteira no joelho do Richard Rios. Você vai ver que o Richard Rios vai tocar na bola e o jogador do Sport Cristal vai, olha lá, isso no futebol chama lambida de vaca, né? Que é de cima para baixo. É lambida de vaca. Isso aí é um terror pro jogador, porque trava de alumínio vai fazer uma avenida na canela dele. Rasga a canela do cara, ou então vai ter uma contusão um pouco mais séria. O árbitro deu cartão amarelo no campo, o VAR fez uma consulta e também só ficou no cartão amarelo. Não optou por consultar, vai dar uma olhadinha no VAR para ver se vale em vermelho. Não, só ficou no amarelo. Ô Pascoal, a vaca lambe de cima para baixo? Chama lambida de vaca isso aí. Não sabia. Não sabia? Não sabia. Todo dia a gente tem que aprender um pouco. Exato, não tô nem falando da jogada, da questão da natureza mesmo. Eu não sabia que a vaca tinha esse movimento. Procurarei, gosto muito de... Veja nos canais. Sim, temos, inclusive no Disney Plus. Isso, você vai gostar muito. Vou. A natureza é muito pródiga. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que foi até o estádio do Sporting Cristal, né? Estrear aí pela Libertadores da América. O Palmeiras que iniciou a partida aos 38 minutos, o Estevão abriu o placar, né, para o time do Palmeiras. O primeiro tempo acabou o Palmeiras vencendo, só que aí começou o segundo tempo e o Palmeiras já sofreu empate aos 67 minutos, né, do jogo, né, da partida. Só que ali, mais ou menos aos 82 minutos, o Piquerez marcou um gol de pênalti, só que com 1 minuto depois o Palmeiras sofreu empate e ficou naquela,
né? Não saía gol, era cruzamento, era ataque contra defesa, né? Só que no finalzinho o Richard Rios salvou o time do Palmeiras aí, né? Fazendo o terceiro gol e o Palmeiras saiu com 3 pontos, né? Aí para alegria dos torcedores. E por saldo de gols, né? Por isso tudo, o Palmeiras é o segundo do grupo, né? Atrás do Cerro Porteño, todos dois com 3 pontos. O saldo de gols é que o critério de desempate é que o Cerro Porteño tem 2 gols de saldo e o Palmeiras só tem 1, né? Porque fez 3, mas tomou 2, então só tem 1 gol de saldo. O Cerro Porteño tem 2 de saldo e com isso o Palmeiras é o segundo do grupo. Mas ali em pontos tá empatado, né? Então prestar bastante atenção nos próximos jogos aí do Palmeiras, porque vai ter sim que fazer gols, vai ter que buscar atrás, né? Lembrando que o próximo jogo já é confronto direto, né? O próximo jogo da Libertadores já é confronto direto, é contra os próprios Cerro Porteño no Allianz Parque, então já tem que tirar essa diferença de saldo de gols, né? Vencer por 1-0 ali também não adianta, tem que vencer aí mais ou menos por uns 3-0, tem que ser jogo aí para 3-0 Palmeiras, porque aí já abre 3 pontos de vantagem e já abre ali mais 2 pontos, mais 2 gols de saldo, né? Deixando ali aquela larga vantagem. Caso empata em números de pontos, o Palmeiras tem a chance de desempate aí no critério de gols. Mas falando em partidas aí, o que é que vocês acharam dessa partida do time do Palmeiras, né? Uma partida muito aguerrida. Isso aí é Palmeiras, né? O Palmeiras não desiste, é um time que não desiste. Eu sempre falei desde o ano passado, Palmeiras, os jogos do Palmeiras só acabam mesmo quando termina, né? Quando o juiz apita ali, é que realmente o Palmeiras acabou. Mas enquanto tiver tempo, enquanto tiver minutos, enquanto tiver segundos, o time do Palmeiras está indo atrás, está correndo atrás do resultado, né? E isso aí se provou mais uma vez hoje, trazendo aí mais 3 pontos, um golzinho no finalzinho da partida, já nos acréscimos aos 92 minutos de partida, né? Com Richard Rios ali que comemorou de forma, né, bem irritado ali, mais ou menos, né? Bem agressivo. Mas é isso aí. O Palmeiras venceu 3 pontos. E agora é pegar o Sport em Recife no domingo pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira enfrentar o Cerro Porteño, o jogo confronto direto pela Libertadores. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.